Semana do dia 26 de abril ao dia 2 de maio, outra semana com feriado aí prolongado. Nessa semana nós não vamos ter um grande movimento, assim, quantidade de aspectos como tivemos na semana anterior. Mas vamos pegar alguns períodos longos com a Lua fora de curso, dias que só tem uma marca importante no céu. Mas é uma semana interessante, a gente tem uma quadratura entre Mercúrio e Júpiter. E vamos ter o Mercúrio, inclusive, já ingressando no signo de Touro, tem um aspecto fácil entre Vênus e Saturno também. E vamos seguindo porque dá para programar a semana e aproveitar bons momentos. Apesar de não ter muito movimento no céu, a gente vai conseguir aí alguns momentos interessantes. Então vamos falar dessa semana, de 26 de abril a 2 de maio. Convido vocês para a sessão de membros aqui no canal do YouTube e também peço a ajuda de vocês aqui na divulgação, curtindo, comentando, hypando o vídeo, me ajuda muito. E convido também para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e para acompanhar o trabalho lá no site Astrologia Clássica também. Daqui a pouco vou ter algumas novidades lá na lojinha, repondo livros que estão em falta. Vai ter mais lançamento ainda aqui no primeiro semestre, lançamento de livros e de outras coisas também interessantes de astrologia. Bom, vamos lá então falar dessa semana? Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua em Virgem. Quem acompanha aqui diariamente, eu falei dessa quadratura na sexta-feira. No sábado, dia 25, a Lua ingressou em Virgem no finalzinho do dia, né? E aí, seguindo, então, como a Lua já ingressou em Gêmeos, ela chegou a esse aspecto difícil. Ela chega no domingo, na madrugada, 2h40. Então, nós vamos pegar pouco tempo com essa influência, porque a Lua ingressa em Virgem às 22 pouquinho do dia 25, sábado. Então, desde o ingresso da Lua ali, em torno de 22 horas no sábado, até às 2h40 do domingo, dia 26. É uma influência que acaba desviando muito a atenção. Então, caso você esteja em alguma atividade produtiva, se você trabalha, né, nesse período, pode sentir um pouco de dificuldade. Mas eu também penso que no contexto geral, além de atividades práticas, ela é um pouquinho perdida com a satisfação geral. E olha, como a Lua já está muito pertinho aqui da conjunção com o Nó do Sul, isso acaba criando mais ainda insatisfação de maneira geral para o domingo. Vai atrapalhar um pouquinho o contexto do domingo. Porque logo que a Lua estiver aqui no mesmo grau do Nó do Sul, ela vai chegar a um aspecto bom com o Sol. Então, o domingo fica um pouquinho atrapalhado aí no sentido eletivo, para alcance de sucesso, devido à proximidade da Lua com o Nó do Sul, tá? Mas esse momento exatamente aqui no domingo, ele é um pouquinho insatisfeito, ele é difícil para concentrar, ele é assim como se a gente tivesse dificuldade em perceber as coisas que agradam, fica uma coisa meio pipocando assim no ar. Não chega a ser uma coisa agressiva, nervosa, mas num contexto de realização das satisfações, alegrias, vamos dizer assim, atingir os objetivos de coisas que a gente quer, né? Acaba sendo uma influência meio chata. Ela é ruim também para o mundo feminino, né? Então, olha, se vocês estiverem em atividade produtiva, estiver acordado nesse momento, pode sentir um pouquinho de incômodo, né? Vai ser às 2h40 na madrugada do domingo, e aí a Lua vai seguindo para um aspecto de trígono com o Sol, que é esse aspecto aqui. Mas olha, a Lua vai estar junto do Nó do Sul, e por isso o trígono acaba sendo um pouco atrapalhado. Poderia ser uma influência bem legal para as iniciativas, porque o Sol está num ponto que beneficia bastante a Lua, a exaltação da Lua, mas com a proximidade ao Nó do Sul, eu recomendo ter atenção com as grandes jogadas, grandes mudanças, inícios realmente marcantes, tá? Bom, aqui o Nó do Sul atrapalhou bem a vida, né? Porque poderia ser um aspecto bem prático, produtivo, construtivo. Eu até penso assim que para a vida prática cotidiana a gente percebe mesmo essa fluência descomplicada, ela é simples, ela é bem versátil, né, para coisa do dia a dia, mas para inícios, para conversas importantes, para assuntos que tenham relevância, eu recomendo atenção devido a Lua estar no mesmo grau do Nó do Sul. E o Nó do Sul ele tem um potencial mais destruidor, né? Então acaba atrapalhando bastante a realização e sucesso de maneira geral. Então, ela pega a conjunção com o Nó do Sul, oposição ao Nó do Norte, isso vem atrapalhando bem. Isso vai ser às 9h37 do domingo. E daí um pouquinho, algumas horinhas depois já começa a ficar legal, porque a Lua vai começando a se aproximar de um aspecto leve com Júpiter. E nós vamos pegar muitas horas assim de influência
do aspecto de 60 graus. Olha, vou dizer que depois das 9h37, né, que é o momento perfeito desse trígono e da conjunção com o nó do sul, quando for ali em torno das 11 horas da manhã, a Lua já começa a lançar raios aqui para esse aspecto. Nós vamos pegar bem esse trechinho aqui do finalzinho da manhã de domingo até a segunda, 8h12 da manhã, que é um período bem legal. E aí uma fluência prática comum, não vou dizer para vocês que ela é altamente fértil assim, a Lua está num ponto que prejudica um pouco Júpiter, mas como o aspecto de 60 graus é um aspecto fácil, a Lua vai aumentando facilidade. Então aí que a gente vai perceber que a tarde do domingo pode vir um pouco mais simples, né? E também pegando a madrugada da segunda. Agora, no domingo, o que nós vamos ter, meio que atrapalhando um pouquinho a brincadeira, mas se eu penso para questões de estudos e conversas, é esse aspecto mais difícil entre o Mercúrio e Júpiter. E como os dois astros, tanto o Mercúrio como o Júpiter, têm uma relação com questões de conhecimento, né? O Mercúrio de uma forma mais básica e o Júpiter de uma forma mais elevada. Num aspecto assim difícil, acaba sendo ruim, então, para estudos, por exemplo. Então, o domingo pode ter um pouquinho de dificuldade para as questões de campo mais intelectual. Essa quadratura vai ser às 15h33 ali no domingo. Então, a gente pega um pouquinho dessa chateação. Agora, se você estiver no trânsito, tem que ter atenção. O Mercúrio também é um indicador das estradas, é um indicador dos carros, nos veículos de transporte, comunicação de maneira geral e assuntos mais técnicos mesmo, né? Que usam instrumentos e tudo mais, né? Então, um pouquinho só dessa atenção aí que a gente vai precisar ter durante esse momento, né? Quando o Mercúrio estiver aqui na quadratura com Júpiter, a Lua já está aqui nesse aspecto de 60 graus, né? Como eu falei para vocês, já no final da manhã ela começa a lançar os raios aqui. Isso é legal, mas isso não é muito bom. Então, meio da tarde do domingo é um pouco atrapalhado devido a essa quadratura. Depois a gente vai perceber bem essa fluência. Ela é bem tranquila, muito calma, já leva as coisas para um campo prático e bastante versátil. E aí até a segunda, às 8h12, legal, tá? Então, nós vamos pegar um meio do domingo ali até o meio da tarde meio emboladinho, né? Primeiro porque a Lua vem do trígono com o Sol, mais da conjunção com o nó do Sul. E segundo porque o Mercúrio vem na quadratura com Júpiter e acaba criando uma espécie de empecilho burocrático, assim, acaba dificultando os assuntos, né? Gerando problemas de concentração, às vezes um pouco de impaciência. Para assuntos que dependem de informações, o campo intelectual já pode ser um pouquinho mais adverso, tá? Então, nós vamos pegar essa fluência. Aí, na segunda-feira, quando for 8h12, é o momento, então, que a Lua vai chegar a esse aspecto fácil aqui com Júpiter. Então, é um aspecto de 60 graus. Ele é fácil e é bem simples, mas, assim, pelo menos para as iniciativas, a gente tem um pouco de facilidade. As coisas que se iniciam nesse momento tendem a se concluir de uma forma simplificada. Mas vai ser às 8h12 da manhã. E depois disso, na segunda, nós não vamos ter aspectos, vamos pegar o restante do dia com a Lua fora de curso. E a Lua só vai ingressar em Libra na terça-feira, 6h02 da manhã. Então, é o que eu falei para vocês, é uma semana de vários dias, com longos períodos sem aspecto, com a Lua fora de curso. Nós vamos ficar quase 24 horas com a Lua sem aspecto, então aproveita essa fluência desde o domingo ali no meio da tarde até a segunda às 8h12, porque depois disso a Lua vai se manter em Virgem o restante do dia, mas ela não tem novos aspectos e daí já não fica tão legal para as iniciativas, já nem é recomendado, né? Com a Lua sem aspecto. Agora, na segunda-feira, no sentido de clima cotidiano, com a Lua em Virgem é versátil. Então, para a realização de atividades do dia a dia, do trabalho, daquilo que você programa, é descomplicado. Se você já tem programado alguma coisa para fazer, vai perceber essa facilidade, tá? Só não vai ser bom para inícios, porque aí depois das 8h12, a Lua não tem nenhum novo aspecto, né? Ela vai estar aqui em 18h26 ainda, né, de Virgem. Então, ela tem que percorrer até 30 ali para finalizar o curso dela aqui em Virgem, mas aí não tem nenhum novo aspecto, só ela não tá levando a luz, né, adiante, né, não tá transferindo a luz. E aí fica ruim, né, para pensamento assim de sucesso nas iniciativas, mas vida diária segue, é muito produtiva. Se você tiver atividades que dependem de protocolo, de atividades analíticas assim cotidianas, vai conseguir realizar
muito bem. A fluência da Lua em Virgem é muito descomplicada, ela é muito simples, e pelo menos para funcionamento prático é agradável, né? Bem agradável, tá? Então, como eu falei para vocês, segunda é só isso. Aí na terça-feira, vamos pegar a madrugada toda, com a lua ainda sem aspecto. A lua vai ingressar no signo de Libra 6 horas e 2 minutos da manhã. Quando a lua ingressa em Libra, ela não tem tanta força, né? Vai pegar só aqui o primeiro primeiro decanato. Mas assim, como Libra é um signo de domínio de Vênus, Vênus está no signo de Gêmeos na mesma natureza aqui, né, do ar, vem com uma forma bem descomplicada. E aí a gente vai pegar um período bem legal depois que a Lua ingressa em Libra, porque, claro, como Vênus ingressou em Gêmeos, ela já começa a aumentar esse trígono, olha que legal. Nós vamos pegar algumas boas horas com essa influência, desde as 6h02 da terça-feira, na manhã da terça, até as 16h50 da terça-feira, com o aumento desse perfil. Como é uma fluência do ar, ela é bem despojada, ela é bem leve, assim, né? Não vou dizer para vocês que é uma fluência boa para atividades de muita análise ou de muito aprofundamento, por exemplo, para estudos ou atividades do campo assim intelectual que sejam minuciosas, não é muito. A fluência do ar, ainda mais com Vênus em Gêmeos, ela é mais solta, ela é mais descontraída, né? E se acontecesse assim no final de semana, vocês vão ver que legal para descontrair, para curtir, para se divertir, porque é uma fluência de diversão. Inclusive a Lua está num ponto que beneficia bastante Vênus, né? Libra é a casa de Vênus. Então vai criando bastante facilidade. Agora, como o trígono é o melhor aspecto e conecta a Vênus também a um ponto onde ela tem força, num sentido de sucesso para as iniciativas, isso é bem legal. Então a gente pode colocar que em qualquer assunto, esse período na terça-feira, desde as 6h02 da manhã até as 16h50, no horário de Brasília, é bastante adequada para as iniciativas, tá? A gente tende a resolver as coisas, a fluir com as coisas de uma forma descontraída, flui bem. Então, é um período muito bom para qualquer assunto, tá? Lógico que os assuntos de Vênus se beneficiam mais, então campo de artes, entretenimento, artesanato, estética e diversão, o clima também é bem descontraído, mas é também uma influência de prosperidade. Então, prosperidade pode ser tanto no campo material como para qualquer outro assunto. Então, aquilo que você inicia nesse momento é próspero, né? Tem facilidade para fluir, tá? Pode ser até um assunto médico também, porque a dinâmica fácil realiza os assuntos, tá bom? Aí depois disso, gente, depois das 16h50, fica com um clima um pouco mais ríspido, assim, ele vai acrescentar um pouquinho de secura. Nós vamos pegar uma fluência já bem ampla aqui da Lua, aumentando aqui a oposição a Saturno, e depois ela vai ter aqui a oposição a Marte. Então ela vai entrar num período aqui já começa a ficar ruim, até a quarta-feira, lá para o meio do dia, às 11h24, com uma tendência desafiadora. Então, na sua programação de atividades, evite esse período desde as 16h50 da terça até, olha, vou falar até começo da noite ali, toda quarta-feira, vamos colocar assim. A quarta-feira vai ser o pior dia da semana, tá? Bom, então a Lua sai ali do trígono com o Vênus às 16h50 da terça e chega à oposição com Saturno 23 horas e 7 minutos na própria terça-feira. A oposição é um aspecto difícil, ele é sempre a indicação de contratempos de fora, assim, não são nem problemas, assim, empecilhos que se geram tanto na atividade que você estiver realizando. Às vezes são objeções externas, né? Situações externas que acabam atrapalhando. Mas a Lua está num ponto que beneficia a Saturno. Ela acaba ajudando bastante. Saturno, que está bem fraco aqui, né, no signo de Áries, ela ajuda um pouco, mas não é suficiente para amenizar, para dissolver, né, um potencial mais adverso. Por isso que acaba não sendo bom para as iniciativas, tá? Acrescenta um pouco da rispidez do Saturno em Áries no clima, e ele fica um pouco mais árido, já não tá com aquela fluência alegre, dinâmica e descontraída de antes, né? Ele já vai entrando para um campo mais ríspido. É ruim para diálogo, interação e troca, conversa com as pessoas, mas é ruim para qualquer assunto, né, gente? Oposição com o Saturno não dá para dizer que é legal para nada, né? Então é uma configuração às vezes de oposições mesmo, né? De pessoas ou situações externas que acabam interferindo de uma forma adversa naquilo que se inicia. Por isso que para iniciar
Assunto, esqueça esse período. Vai ser às 23h07, mas no melhor, aí a Lua vai entrar no campo do sitiamento, né? Ela passa pela oposição com Saturno e depois vai seguindo aqui para a oposição com Marte. A oposição com Marte é na quarta, 11h24 da manhã, então nós vamos pegar uma virada de terça para quarta mais agitada. Pode ser mais agitada para a realização do dia a dia, mas ela vai acrescentando um pouquinho de nervosismo e instabilidade. E aqui a Lua está num ponto que prejudica Marte, né? Ele está forte ali em Áries e aqui onde a Lua está é exatamente o detrimento de Marte. Mas como ele está ali tinindo ali e a Lua vem da oposição a Saturno e chega à oposição a Marte, todo esse período, desde a terça ali no final da tarde, já é ruim, porque o clima fica com uma tendência à tensão, né? Ele fica com uma tendência agressiva, uma tendência a problemas grandes, a coisas mais ríspidas. Nem para fechar negócios, assim, conversar, assinar contratos, não é bom. Então, para assuntos mais próximos, menos ainda, tá, gente? Não é bom para tentar alguma coisa nova, dar um passo a mais. Às vezes, o encorajamento é alguma coisa que mais prejudica do que ajuda nesse momento. Bom, é um perfil ruim, bem ruim, mas não alivia tanto depois das 11h24, porque aí a Lua que está em Libra vai pegar a quadratura com Júpiter em Câncer. Mas assim, pelo menos uma quadratura com Júpiter não tem uma indicação violenta, agressiva, não é um tema de Júpiter e ele está bem forte, inclusive está na casa da Lua, num signo de regência da Lua. Mas tudo isso alivia um pouco uma natureza mais pesada de quadratura que tem uma representação de problemas, empecilhos no meio do caminho, mas nem que isso seja bom, tem o potencial de dissolver a quadratura. Por isso, para início, não é bom. Por isso que eu falei para vocês que quarta-feira inteira não tem facilidade para as iniciativas, tá? Agora, no clima cotidiano, quando a Lua vem na quadratura com Júpiter, às vezes excesso de cuidado, atenção, sabe quando a gente fica minucioso demais, assim, excessivo nos pequenos cuidados, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, um sentido de prosperidade acaba sendo interrompido, atrapalhado pelos excessos, tá? Então, excessos em todos os assuntos, com gastos, com cuidado em relação às coisas, excesso de perfeccionismo, assuntos de justiça também não é bom, para o clima geral, pensando no fator meteorológico também não é bom, então a gente tem um perfil bem adverso aqui, né? E ele acaba sendo prejudicial para os assuntos das iniciativas, tá? Tem uma tendência também de injustiça, assim, sabe? Uma sensação de injustiça, porque tanto Libra é um signo que tem o tema da justiça como o próprio Júpiter, né? Um indicador de justiça, mas no aspecto difícil, isso tende a ser indicativo de injustiça, né? Então, uma percepção da justiça de uma maneira geral. Não digo só justiça no sentido de julgamentos em tribunais e tal, mas o senso de justiça, né? Então, é um dia bem atrapalhado, assim, é um dia ruim, né? Porque a Lua vem ali passando em aspectos difíceis com os dois maléficos, depois outro aspecto difícil com Júpiter. Não dá muito para aproveitar nada aqui, né? Pode ser um dia bem chatinho. Por isso, assim, se você tiver que realizar atividades muito cheias de processo, sabe? Que tem que seguir um passo, depois o outro, que sejam minuciosos, né? De muita precisão, pode encontrar bastante dificuldade. Até porque depois a Lua vai seguir para essa oposição aqui a Mercúrio. E como a quadratura que a gente está falando com Júpiter, ela é às 18h06, e a oposição vai ser só na quinta-feira, às 5h51, então nós vamos pegar toda a noite da quarta-feira com o aumento da oposição de Lua com Mercúrio. E o Mercúrio é um indicador de precisão, de temas técnicos, de conversa, e uma oposição assim, ela fica bem atrapalhada. Então, a quarta-feira é um dia que a gente pode perceber super chato para a realização, cheio de empecilhos, dificuldades no meio do caminho. Então, quanto mais você puder manter a sua rotina e sem grandes tentativas, melhor é, porque você percebe menos essa influência no clima geral, né? Assim, atrapalhando seus interesses, né? Então, na quinta-feira, quando for 5h51, aí a Lua vai chegar à oposição a Mercúrio. São os dois astros relacionados a coisas muito básicas, e essa oposição, ela tanto é indicação de dificuldade de interação, troca, por exemplo,
apresentar reunião, trocar ideias, assinar contrato, lidar com papéis, burocracias, atendimento público, tudo isso é bem ruim. Plano comercial também, atendimentos assim, né, comerciais de maneira geral é bem ruim. Reparos, consertos e trânsito geral também não é muito bom. Mas pelo menos o Mercúrio em Áries não tem uma característica de rispidez, assim, de nervosismo. Ele é uma fluência que pode ser um pouco ansiosa, às vezes dificuldade em compreensão, no trato com o clima geral, é um pouquinho ruim. Isso vai ser às 5 horas e 51 minutos na madrugada da quinta. E aí, depois disso, a Lua não tem novos aspectos aqui em Libra. Ela, o passo seguinte é o ingresso em Escorpião. E o ingresso em Escorpião é às 16 horas e 2. Daí nós vamos pegar uma boa parte da quinta-feira também sem aspecto nenhum. Então, gente, é uma semana que tem poucos momentos interessantes. A terça-feira, né, que pegou um período bem legal ali no trígono entre Lua e Vênus. Por enquanto, é o único momento legal da semana. Agora, a Lua vai saindo da oposição, aqui com Mercúrio às 5h51 da madrugada e ingressa em Escorpião às 16h02. Aí, quando a Lua ingressar em Escorpião, o primeiro passo dela é a oposição com o Sol para marcar a fase cheia, tá? Bom, mas aí depois vai aliviar um pouquinho mais. Então, calma, tá, gente? Calma, porque o ingresso primeiro, assim, da Lua em Escorpião, em termos de agilidade cotidiana, diminui bem. Escorpião é de todos, acho que o signo de mais profundidade do zodíaco. É um ponto também onde a Lua não tem muita força. Então, quando a Lua ingressa em Escorpião, em termos de agilidade, de ritmo, assim, de praticidade, diminui bem. Mas até que a Lua em Escorpião, por ser muito profunda, ela leva a questões mais de campo analítico. Só que tem que ter atenção, porque ela vai ingressar em Escorpião já em oposição ao Sol. E marca a fase cheia ao ponto máximo, né, de visibilidade da Lua. Depois disso ela começa a cair, diminuir a visibilidade, mas a gente vai encontrando um pouco de rispidez, a gente vai encontrando um pouco de dificuldade em fluir. Aqui tem uma tendência muito rígida. São signos bem de meio de estação, são os dois signos que mais têm uma representação travada, assim. E aí a gente tem um pouquinho de dificuldade com fluidez, assim, com o movimento do dia a dia. As coisas ficam mais centradas, assim, bem mais fechadas, né? Então, no sentido de iniciativa, eu não recomendo, porque nem a quinta e até aqui às 14h23 da sexta, porque vem com essa tendência rígida, né? Nada flexível, com muita dificuldade, tá? Aí a Lua, então, chega aqui exatamente à oposição ao Sol. O Sol está num ponto que beneficia a Lua, né? Então, além de ser uma fase cheia de ponto máximo de visibilidade da Lua, a Lua também acaba se beneficiando um pouquinho dessa influência. Nos temas do mundo, acontece na casa 3, a fase cheia, né? Com o Sol ali na casa 9 e a Lua aqui na casa 3, calculando o gráfico para Brasília, né? A casa 3 é casa pensando em fator assim do dia a dia, que envolve as estradas, os transportes de maneira geral, a imprensa também, pode ser tanto a imprensa formal como as redes sociais, né, no mundo contemporâneo, e os países vizinhos, assim, fronteiriços aqui, né, bem relacionados ao Brasil. Então, pode ser que tenha alguma situação nesses assuntos um pouquinho mais delicada, é uma oposição, né, que ocorre com o Sol, mas a Lua acaba se beneficiando. Às vezes até a fluência, o tema, né, envolvendo países vizinhos, esses campos de imprensa, pode ter solução, né, em vez de problemas, porque sempre a fase cheia vai ser uma oposição de Lua com Sol, mas nesse caso o Sol beneficia bastante a Lua, então a Lua acaba ganhando um esforço a mais e pode ter uma indicação de sustentação. Ela vem do ingresso de Escorpião, então não tem um aspecto anterior. E o passo seguinte da Lua é um trígono com Júpiter. E aí isso vai criando, então, uma facilidade para o que vem depois. Então, eu não acho que sejam 15 dias depois da fase cheia difíceis. Eu acredito que se possa ter algum tipo de solução, acordo, negócios que pode envolver o nosso país com os países aqui fronteiriços do Brasil. Pode ter algum tipo de solução, algum acordo, alguma coisa que se venha a concluir durante esse momento, né? Às vezes, aprovações dentro de Senado, Congresso, sobre temas que envolvem essas questões.
em sentido de transportes também, né? Pensando em fatores de serviços públicos, transportes aí, tarifas, estradas, essas questões todas que envolvem ônibus, metrô, né, estradas, pedágios, por exemplo, né, são os temas, mas como a fluência ela vem para trígono com Júpiter, pode ser alguma coisa no campo de solução, algum tipo de benefício, alguma coisa satisfatória, né? Pode ser um tanto disso, né? E olha, e vai pegar também um trígono com Júpiter ali na 11, pode ser alguma situação que envolva aprovação de medidas, porque pode ser votações que venham em Congresso e Senado ali, né? Que sejam de certa maneira favoráveis, tá bom? Então, vai pegar esse ponto aqui às 14h23, que é a oposição do Sol com a Lua. E aí melhora bem, gente, porque aí então a Lua sai da oposição com o Sol e vai seguir para o trígono com Júpiter no sábado. Então, nós vamos pegar desde as 14h23, que é o momento exato da oposição, até as 5h47 no final da madrugada do sábado, com o aumento dessa influência. Olha, vai levando bastante robustez para sexta-feira, do meio da tarde em diante, e muito favorecimento pensando no sentido de prosperidade, de iniciativas, assim, é bem legal. Então, aí sim, qualquer negócio que você estiver pensando em iniciar já se beneficia bastante de uma influência assim. Então, é um momento aí longo, né? Dá para aproveitar muito bem. E antes mesmo da Lua chegar ao trígono com Júpiter no sábado, né, 5h47, nós vamos ter aqui um aspecto interessante entre Vênus e Saturno. Olha, pega os signos com bastante dinamismo, e é um aspecto leve, mas ele cria assim, ele colabora de forma positiva para o que vem depois de Lua com Júpiter, pelo menos não atrapalha, né? Pelo menos é um aspecto fácil. Não dá para dizer assim que ele é super próspero, porque mesmo sendo leve, o Saturno tá fraquinho, aqui tá no ponto da queda, e em Áries também Vênus não se beneficia, mas pelo menos sendo um aspecto assim simples e fácil, não vai atrapalhar a fluência da Lua trígono Júpiter, e por isso a gente vai continuando com essa facilidade ao longo do restante da sexta. Então, desde as 14h23, quando a Lua passou pela oposição com o Sol, aqui às 15h45, quando Vênus chega a esse aspecto faz com Saturno, e até às 5h47, que é quando, 5h47 da madrugada do sábado, né? Que é quando a Lua chega exatamente a esse aspecto de 120 graus, a gente tem facilidade, tá? Então, os aspectos fáceis entre Lua e Júpiter, eles são prósperos, pensando no fator material mesmo, né? Prosperidade nos campos de dinheiro, riqueza, essas coisas, né? É bom para também cuidados relacionados à cura, é muito bom para o senso de justiça e atividades jurídicas, é bom para viagens também, para os estudos superiores, para o campo místico e religioso também, atividades beneficentes, cuidado, atenção, acolhimento, reserva de dinheiro, guardar dinheiro, por exemplo, uma influência bem legal. E assim, Júpiter ele está bem forte, então isso colabora positivamente para um certo otimismo, de uma forma equilibrada, que não tem nada exagerado. Então, é um perfil interessante, ele não é muito dinâmico, assim, festivo, alegre e nem rápido, né, gente? Não tem uma agilidade, a gente está falando de signos da água. É um perfil de alto nível de criatividade também, tá? Ele tem uma tendência forte para abstração, atividades do campo abstrato. Isso vai ser no sábado, 5h47. Então, uma boa parte da sexta-feira, desde o meio da tarde em diante, a gente já percebe essa influência, um longo período para aproveitar, tá bom? Aí, gente, depois das 5h47, a Lua vai ficar fora de curso de novo por um longo período, até o domingo, 3h33 na madrugada. Daí, já para iniciativas, não é bom. Então, o que a gente vai conseguindo aproveitar mesmo é mais na sexta-feira, né? E vai até 5h47 do sábado. Então, se você tem atividades práticas durante a madrugada, vai aproveitar bem. Mas para quem já não tem atividades durante a madrugada, já usa a madrugada para descansar, a maioria das pessoas está dormindo, vai ter que aproveitar na sexta, do meio da tarde até o final do dia ali, tá? Porque quando for 5h47 e a Lua passar por esse ponto, ela vai ficar fora de curso até 3h33 do dia 3. E aí, gente, já não é interessante para a iniciativa, né? Mas ainda no sábado tem o ingresso do Mercúrio em Touro, né? Então, o Mercúrio ingressa em Touro, ele vai ficar mais concentrado e bem prático, vai para um perfil realmente de campo técnico, vamos dizer.
Pensando em contexto de fala, fecha bem, já não tem habilidade nenhuma para o campo da eloquência, fala, né, e tal. Também, assim, em termos de velocidade, ele não é muito ágil, pensando em um processo mais intelectual, de mente mais prática, pelo menos o campo de touro, ele é bem técnico, bem prático, então aqui mais para realização prática. Mas ele ingressa aqui em touro, olha, sem nenhum aspecto. E ele, lógico, conforme ele for seguindo aqui, ele vai ter um aspecto aqui com Júpiter, no signo de Câncer, né? E vai recebendo os aspectos da Lua também. Logo, logo ele já vai ficar combusto, vai se aproximando mais do Sol, ó, ele já tá sob os raios do Sol, aí conforme ele for se aproximando, ele vai ficando oculto. Mas pelo menos aqui nesse começo, ainda a gente consegue aproveitar um pouquinho em temas mais práticos, mais técnicos também. Para fala, assim, não é tão legal, tá? Bom, então nós vamos virar de sábado para o domingo com a lua fora de curso. Aí no domingo, no dia 3 de maio, depois que a lua ingressar no signo de Sagitário, ela vai ter um aspecto bom com primeiro Saturno, depois com Marte. E aí são influências do fogo bem retas, mais vibrantes, né? E para a realização já vai trazendo um pouco mais de facilidade. Mas isso vai ser na próxima semana, a partir ali do dia 3 de maio, tá bom? Então, nessa semana que tem feriado ali na sexta-feira, tem fase cheia, vocês viram que a gente não tem uma quantidade grande de aspectos, mas o que pega muito a semana em desfavorecimento são os longos períodos sem aspecto, muitos longos períodos, né? Sem aspectos da Lua. Mas dá para aproveitar a terça-feira, desde a manhã até o meio da tarde no trígono entre Lua e Vênus, e dá para aproveitar na sexta-feira no trígono entre Lua e Júpiter, que vai aumentando até o sábado, né? Desde o meio da tarde até o sábado na madrugada, tá bom? E é isso que temos. Então, é uma semana, sim, né? Um pouquinho atrapalhada, né? Então, mas aí na semana que vem a gente volta para conversar mais e eu convido vocês para acompanharem aqui diariamente, porque eu vou trazendo mais informações sobre essas fluências diárias aqui para você se organizar e aproveitar bem o clima do céu. Lembre que, gente, quando eu falo de iniciativas, se você tiver com um pensamento grande aí sobre algum negócio, programa, porque uma parte o céu faz, que é criar um clima favorável, desfavorável, mas a sua parte você tem que fazer, tá? Não é porque o céu é adequado e tem influência boa que isso vai garantir 100% de sucesso. Tem toda a elaboração de um negócio no campo prático, né? Que isso depende de você, tá bom? Então é isso. Me acompanha também pelo Instagram, TikTok aqui. Gostaria de ver vocês por lá também. Ótima semana, até mais.